Você se lembra do amor? Ou da ansiedade familiar? O Superman de 90 versus o Superman de hoje. Qual deles realmente capturou a essência do Homem de Aço? Superman e Lois. Duas épocas, dois canais e o mesmo herói, mas com abordagens drasticamente diferentes. Estamos falando de Lois and Clark, As Novas Aventuras do Superman, que marcou uma geração nos anos 90, e Superman and Lois, a aclamada série mais recente da CW. Ambas tentaram nos mostrar o homem por trás do uniforme, mas de maneiras que dificilmente poderiam ser mais opostas. Mas afinal, qual delas traduziu melhor a complexidade de Clark Kent e Lois Lane? A série noventista focava intensamente no romance, relegando os superpoderes a um segundo plano, quase como alívio cômico. Já a versão da CW, mesmo vindo de um canal conhecido por produções mais juvenis, surpreendeu com um drama familiar maduro e complexo. Será que o preconceito com a CW era justificado? Ou Superman and Lois conseguiu quebrar esse paradigma? O charme de Dean Cain, como Clark, é páreo para a carga dramática de Tyler Hoechlin? E as Lois Lanes de Terry Hatcher e Elizabeth Tulloch? Quais suas forças e como elas moldaram o herói? Prepare-se, porque vamos dissecar cada detalhe, e no final, você vai ter todas as respostas para decidir qual dessas versões do azulão deixou o legado mais duradouro. As raízes dos anos 90. Um romance super poderoso. Vamos começar nossa jornada voltando aos anos 90, uma época onde a TV não tinha a explosão de super-heróis que vemos hoje. Lois and Clark, As Novas Aventuras do Superman, surgiu com uma premissa clara. A história não era sobre o Superman e seus vilões, mas sim sobre o relacionamento de Clark Kent com Lois Lane. O aspecto super-heróico, com suas obrigações e desafios, muitas vezes funcionava como um obstáculo cômico para a vida amorosa do casal. Os poderes e a identidade secreta de Clark eram elementos que alimentavam a dinâmica de gato e rato entre os protagonistas, transformando a série em uma espécie de novela com superpoderes. Jim Caviezel, no papel de Clark Kent, foi escolhido por seu charme e apelo romântico, sendo considerado por muitos como o melhor Clark Kent pela sua capacidade de transmitir o lado humano, e sim, o apelo sexual do personagem. Já Terry Hatcher, como Lois Lane, foi um verdadeiro destaque. Sua Lois era forte, independente, investigativa e, mais do que um acessório do herói, ela era quem ditava o ritmo na relação com Clark. Uma mulher empoderada, que confrontava o próprio Superman e se tornava um sex symbol da época. Essa química inegável entre os dois atores foi o coração da série, conquistando um público mainstream, especialmente o feminino, mesmo que alguns fãs de quadrinhos sentissem falta de um foco maior nas aventuras do Superman. Curiosamente, o sucesso dessa dinâmica na TV influenciou até mesmo os quadrinhos, com o casamento de Lois e Clark sendo antecipado para a série. A virada da CW. Pai, marido e super-herói. Saltamos agora para a década de 2020, onde a CW lançou Superman and Lois, em meio a um cenário de séries de super-heróis consolidado e, ironicamente, com um certo preconceito do público. O grande diferencial dessa nova série é a fuga do formato adolescente que muitas produções da CW adotam. Superman and Lois aposta em um drama familiar maduro, com Clark Kent e Lois Lane não apenas como um casal, mas como pais de dois filhos adolescentes, os gêmeos Jordan e Jonathan. E aqui reside um de seus maiores trunfos. A série elevou o padrão de produção visual e narrativa, muitas vezes superando as expectativas de uma produção CW. Não se trata apenas de problemas adolescentes, mas de como um pai, o maior herói do mundo, reage ao descobrir que um de seus filhos pode ter poderes e, ao mesmo tempo, lidar com uma condição séria de saúde mental. A dinâmica entre os gêmeos, um atlético e extrovertido como Jonathan, e o outro mais introspectivo e ansioso como Jordan, com poderes se manifestando de forma inesperada, cria uma tensão e um realismo emocional raramente vistos em narrativas de super-heróis. A Lois, por sua vez, não é apenas a esposa que apoia, mas a jornalista investigativa e a mãe que busca soluções e protege seus filhos com a mesma ferocidade com que busca a verdade. Tyler Hoechlin interpreta um Clark Kent que equilibra a vida de super-herói com as responsabilidades da paternidade. Ele lida com dilemas reais,
como criar filhos com superpoderes, como manter um casamento forte e como ser Superman e pai ao mesmo tempo. Elizabeth Tulloch assume o manto de Lois Lane e a mantém forte, madura e investigativa. Uma jornalista que não se intimida, agora enfrentando não apenas vilões, mas também os desafios do planeta diário sob nova direção e os problemas de sua família em Smallville. A série explora temas complexos como a ansiedade de Jordan e os conflitos típicos da adolescência, criando um núcleo familiar com o qual tanto jovens quanto adultos podem se identificar. O Superman, o herói de Metrópolis, aparece menos em suas facetas de combate, dando mais espaço para o lado humano de Clark Kent e seus desafios cotidianos. A série não é feliz o tempo todo. Ela aborda questões sociais e emocionais pesadas, mostrando que ser o Superman não é apenas sinônimo de amor, esperança e alegria, mas também de lidar com conflitos internos e externos profundos. Mesmo com a crítica ao novo uniforme de Superman, o consenso é que a série trouxe uma abordagem inovadora e mais realista para os desafios do Homem de Aço. O legado. Duas facetas de um único herói. Ao compararmos Lois and Clark e Superman and Lois, vemos duas visões distintas da mesma lenda. A série dos anos 90 focou no romance, humanizando o herói através de seu relacionamento com Lois, tornando-o acessível e charmoso. Os superpoderes eram um pano de fundo divertido para uma história de amor. Já a versão da CW aprofundou a humanidade do Superman através da complexidade da paternidade e da vida familiar, com dilemas emocionais e sociais que o conectam a problemas do mundo real. Lois and Clark foi uma série que ousou em sua época ao colocar o foco no homem e não no super. Ela abriu caminho para a ideia de que o relacionamento é o motor da história. Superman and Lois, por sua vez, demonstrou que o universo CW pode sim entregar narrativas mais maduras e profundas, explorando o herói como um pai, um marido e um pilar de uma família que enfrenta problemas muito humanos. Então, qual é o veredito? Não há um melhor absoluto, mas sim duas representações valiosas que atendem a públicos e objetivos diferentes. Ambas nos lembram que por trás do uniforme azul e da capa vermelha, existe um Clark Kent com quem podemos nos identificar, seja ele um jornalista apaixonado ou um pai tentando equilibrar o salvamento do mundo com as demandas de seus filhos adolescentes. E aí, qual dessas versões do Superman de TV conquistou mais o seu coração? A leveza e o romance dos anos 90 ou a profundidade e o drama familiar da CW? Cada uma à sua maneira, nos mostrou um Clark Kent e uma Lois Lane inesquecíveis. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber. Qual a sua série favorita e por quê? Se você curtiu essa análise e essa viagem no tempo pelo universo do Superman na TV, deixe seu joinha, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas análises. No mais, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima, e que a força de vontade esteja com vocês.